Então tá, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou pedir a licença para tirar a máscara aqui, porque realmente é muito ruim falar, né, e tá com a máscara, né? Então vou fazer o ritual de tirar a máscara, né? Enfim, então a Márcia me apresentou, né? Eu sou o Bruno Guidolin, sou médico psiquiatra. Eu trabalho na RAPS já aqui de Juiz já há 5 anos, né? Além de ser colega de vocês aqui da saúde aqui de Juiz, né? Trabalhando como psiquiatra no CAPS Colmeia. Eu também trabalho nos hospitais aqui de Juiz, né? No Hospital de Caridade de Juiz e no Hospital Bom Pastor aqui de Juiz, além de trabalhar em alguns municípios aqui da região também da 17ª. Bom, então eu fui convidado pela Márcia, né? Hoje eu não estou representando a secretaria, eu estou me representando na realidade, nem estou representando nenhum serviço, e me dispor aí com a parceria que eu sempre, a Márcia e eu tivemos, de falar um pouquinho sobre, né, o Janeiro Branco e a questão da saúde mental mesmo, né? E então a gente sabe como é importante esse tema. E a gente vim falar, a Johnny explanou muito bem sobre a questão das emoções, né? Então, vou ser um pouquinho mais objetivo na realidade, de falar um pouquinho para vocês de dados ou questões que estão acontecendo, principalmente agora na pandemia, e algumas dicas, né, que a gente faz isso para todos os nossos pacientes, né, de como a gente pode gerenciar um pouquinho melhor a nossa vida, que vai beneficiar a nossa saúde mental, né? Então, existem já vários dados, né, que vocês já devem ter visto na internet, em livros, né, em redes sociais, falando de quanto a nossa população brasileira está adoecida da parte da saúde mental, né? Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? São 20 milhões de brasileiros com algum transtorno de ansiedade. Na parte de depressão é o segundo país que tem mais números de pessoas com também sintomas depressivos e depressão, né? São 12 milhões de brasileiros, né? Então, para vocês verem que esses números já foram fornecidos antes da pandemia, foram fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, né? Em 2018, a gente não tem números ainda atuais, mas pesquisas já durante a pandemia, né? Durante a pandemia foram feitos vários trabalhos que alguns já foram publicados, alguns já, né, continuaram a sua coleta de dados, mas mostrou, por exemplo, que das pessoas entrevistadas, né, 40% das pessoas tinham algum sintoma de depressão, 74% dos brasileiros apresentavam algum transtorno de ansiedade ou sintoma de ansiedade. Então, para vocês verem que esses números que eu passei para vocês de 2018 com certeza vão aumentar, né? E um dado que me chamou muito a atenção, que quando feito esses questionários com profissionais da saúde, que nem nós, nem vocês que estão, né, nos ouvindo hoje, 34% tinham transtorno de estresse pós-traumático, né? O que é esse transtorno? É devido à sobrecarga que a Covid, né, a pandemia nos trouxe dentro do nosso serviço, né? E se tem falado muito já sobre a quarta onda, né? Então, assim, vocês ouviram durante esse 2020 todo, né, falando sobre ondas, né, a onda da Covid, né, as ondas que vão aumentando, vão diminuindo, sai da primeira, vai para a segunda, mas a gente tem as ondas dentro da saúde, do sistema de saúde, né? A primeira onda, claro, foi a onda dos pacientes que precisaram de UTI, precisaram de algum atendimento emergencial rápido devido à Covid. A segunda onda são as nossas doenças, outras doenças, né? Porque se tem falado muito, ninguém mais morre, né, por outras doenças, né? Só morre por Covid. Não, as pessoas continuam morrendo por outras doenças, né? Infarto, AVC, né, pneumonia e outras patologias clínicas, porque elas continuam, né? A terceira onda seriam que as pessoas que não procuram ajuda, né, por medo da Covid. Então, pessoas que têm doenças crônicas que estão não sendo acompanhadas ou maltratadas por medo de pegar Covid, então não ir ao posto de saúde, aos hospitais, aos serviços especializados. E a quarta onda entra a questão da saúde mental, né? Que a gente percebe que essa onda já está bem ascendente. Então,
A procura dos serviços hoje, tanto em CAPS, quanto em unidades básicas, quanto nos consultórios, nas emergências que nós temos aqui em Juí, né, tem sido aumentado com transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, com pânico, com, né, sobrecarga no trabalho, né, que é a síndrome de burnout, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o esgotamento emocional devido ao trabalho. Então, assim, esses números têm sido cada vez maiores, a gente percebe na demanda do trabalho, né? Então, o Janeiro Branco, né? Então, a gente está já no final de janeiro, mas como a Márcia falou, é importante a gente trabalhar a saúde mental o ano inteiro, né? A gente tem 2 datas durante o ano onde a gente trabalha diretamente com a saúde mental, né? Que é o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, mas que a gente também trabalha com a saúde mental, não só com o transtorno mental, né? Então, o Janeiro Branco foi criado em 2014, né? A Johnny já deu uma introdução, né? Mas assim, foi criado em 2014 por um grupo de psicólogos de Uberlândia, lá em Minas Gerais, né? Vendo a necessidade realmente de a gente falar sobre saúde mental, né? Porque se tem só falado mais em transtorno, em doença, né? Só nisso, e tem se percebido, não, mas peraí, a gente também tem saúde mental, né? Então, todos nós temos saúde mental e a gente tem que cuidar dela, né? Então, quando muitos pacientes quando me procuram falam, doutor, eu estou ali procurando, mas eu não sou louco, né? Não é questão de loucura, não é questão de doença, não, a pessoa está ali porque ela está com um sofrimento, né? Está com alguma dificuldade de lidar com os sentimentos, como a Dione passou para vocês agora. Então, muitas vezes não é questão de loucura, de um transtorno psiquiátrico gravíssimo, né, como esquizofrenia, como bipolaridade, que tem que ter um controle maior, mas muitas vezes a pessoa está com sofrimento e não está conseguindo lidar com aquelas situações do dia a dia, que é isso que a gente chama de saúde mental, né? Então, vendo isso, né, foi criado, então, né, aproveitando a onda das cores, né, das nossas cores aí, que durante o ano, foi criado, então, em 2014, o Janeiro Branco, né? Janeiro, né, um mês, né, de renovação, um mês que a gente está começando o ano, com vários planos, metas, possibilidades, né? Então, assim, por que escolher a cor branca, né? Não é por causa do Réveillon que terminou, não, né? É porque, na realidade, eles propuseram que as pessoas pensassem numa folha branca, né? Então, quando a gente começa o ano, a gente pensa que, bom, a gente tem o ano inteiro para desenvolver atividades, sonhos, objetivos, metas, então, que a gente, né, escrevesse nessa folha branca. Então, o que a gente quer para esse ano, né? Então, para a gente criar novas histórias, né, que serão contadas nesses próximos 365 dias do ano. Então, a cor branca e o mês de janeiro foi escolhido por causa disso, né? O janeiro por começarmos o ano, termos possibilidades, expectativas, metas, objetivos, e o branco pela uma folha branca, para a gente escrever essas histórias, né? Bom, e vendo isso também com os números, né, que a gente vê, né, só não em pesquisa, mas também no nosso dia a dia do trabalho, de cada vez mais pessoas adoecendo, né, a gente fala que realmente a saúde mental, né, é uma questão sim de saúde pública, né? A gente cada vez mais tem que ser investido realmente, né, a saúde pública tem que investir em saúde mental. E isso é né, a nova gestão, né, está sendo pensada em relação a isso também, porque a gente realmente tem uma sobrecarga em vários serviços, a gente tem chego vários pacientes com questões sociais principais, né, de desemprego, né, de dificuldades financeiras, dificuldades sociais, familiares, e a gente precisa de uma RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que todos, né, que estão nos ouvindo hoje fazem parte, né? Então é importante sim a gente desenvolver diretrizes, né, protocolos em saúde mental para que a gente fortaleça sim, né, a nossa rede e a nossa coordenação, né? Então, fazer promoções de políticas públicas em saúde mental, como a gente está fazendo hoje, né, fazendo essa live com vocês.
É estranho, até antes que a gente entrar aqui, nós, né, que estávamos comentando, eu, a Márcia e a Edione, né, de como é diferente, né, fazer esse tipo de atividade assim online. Claro que facilita muito, porque muitos estão em casa, muitos estão, né, nos ouvindo em outros lugares, assim, que a gente não conseguia fazer isso antes com mais pessoas, mais profissionais. Mas a interação com o colega é importante, né, o olhar, a pergunta e tal. Então, possivelmente depois da pandemia a gente vai conseguir fazer outras atividades, então fazer essa promoção a políticas públicas em saúde mental é importante. Também incentivar, né, que empresas, né, tenham essa cultura de saúde mental dentro das suas empresas também, né. A gente vem crescendo o número de empresas, Ijuí vem sendo visto de uma outra maneira, né, dentro do Estado. Então existe uma política de incentivo maior aqui, e a gente tem que ter uma cultura de saúde mental dentro dessas empresas também, para que a gente diminua, né, a possibilidade dessas pessoas adoecerem. Então a gente tem que incentivar as empresas que desenvolvam também essa cultura, né? Criar também campanhas culturais voltadas às necessidades de cuidado emocional, né? Então, assim, lugares públicos que a gente possa desenvolver a parte cultural, né, a parte social, a parte, né, esportiva, né? Então, assim, como a Dione já falou, né, antes, a parte de exercício físico, a gente ter lugares que a gente possa praticar exercício físico com segurança, né, com lugares bem adequados, que a gente possa ter lugares sociais também, né, seguros, como praças, parques, que a gente possa caminhar, andar, tomar nosso chimarrão, curtir a nossa família, que seja seguro, que seja, né, adequado para que a gente possa conviver. Incentivar a parte cultural, né, teatro, cinema, né, a parte de folclore, a parte toda que a gente tem muito forte aqui em Juí com as questões das etnias, né? Então isso tudo é saúde mental, né, de a gente poder realmente desenvolver isso, incentivar que a população tenha acesso a isso, né, tenha acesso a esses dispositivos que podem melhorar a saúde mental. Bom, eu não vou falar para vocês, né, hoje, não é o nosso, né, objetivo mesmo, de falar de doenças, de transtornos, né, de falar de medicação, né? Então eu como psiquiatra, talvez daqui a pouco, o doutor vai falar de antidepressivo, de benzodiazepínico, de lítio, de ácido valproico, não é o objetivo hoje, né? Claro, a gente pode, e isso vai desenvolver ao longo desses próximos anos aí, algumas atividades realmente voltado mais a tratamento, aos transtornos mentais mesmo. Mas hoje o objetivo mesmo é de fazer o que eu realmente também faço com os meus pacientes no dia a dia, de orientar, de fazer atividades que ele possa, né, cuidar um pouco mais da sua saúde física, da sua saúde mental. Então, assim, aproveitando, né, essa dica da folha em branco, né, existem já vários até aplicativos no celular ou até na internet, existe tipo uma folha, né, com vários objetivos que a gente pode cuidar no nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, que são dicas que a gente possa cuidar, né? A Márcia e a Dione trabalham com TCC e eu gosto muito dessa linha, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é isso, de a gente criar metas, de a gente criar objetivo e traçar e controlar isso, né? Que muitas vezes assim, não, eu vou lembrar, não, muitas vezes tem que ter no papel mesmo, tem que estar ali na caneta, no papel, na agenda, né? E a gente cuidando isso, nos controlando, nos regrando, tá? Então eu vou dizer algumas dicas aqui para vocês, se vocês quiserem ir anotando, né? Mas isso tem, né, na internet, eu acho bem legal, assim, que é tipo um diário mesmo, de a gente ir cuidando, né, o que a gente fez e o que a gente pode melhorar durante a semana, durante o próximo mês, e para que a gente possa melhorar a nossa saúde física e mental. O primeiro que eu coloquei aqui, que até é um hábito que eu fiz durante a pandemia, que não era um hábito que eu tinha, é beber água. Isso é uma coisa que parece ser bobagem, que tipo, não, doutor, eu bebo água. Não, a gente não bebe água. A gente bebe água de manhã, de meio-dia e muitas vezes ali no final da tarde. E beber água não é beber chimarrão, tá, gente? Que é bem diferente.
tá? É beber água mesmo, água, né, ali da garrafinha, da água de casa, né, do filtro, né? A gente tem que beber água. Isso realmente a gente se sente mais disposto, a gente se sente melhor, a gente se sente, né, com mais energia, que parece ser bobagem, mas não é, né? É uma coisa que eu criei de hábito agora nesses últimos meses e realmente me deu mais energia, me deu, né, mais disposição. Claro, tem que ir mais ao banheiro, mas isso faz parte, né? Isso quer dizer que o meu corpo está respondendo, né, e está funcionando, né, nos meus rins. Então, assim, beber mais água é importante, né? Dione já falou a questão da alimentação saudável, né? Da questão de, né, ter uma alimentação balanceada, né, de ter uma alimentação saudável durante o dia, respeitar os horários para comer, respeitar o horário, né, de café da manhã, de almoço, de janta, de aproveitar aquele momento, de também conversar com a família, de curtir aquele momento, mas sempre tentar comer saudavelmente, né? Organizar as prioridades do dia, né? Muitos pacientes se queixam bastante assim, doutor, eu esqueço muitas coisas. E eu falo, olha, eu também muitas vezes esqueço. Se eu não tiver a minha agenda comigo, eu não lembro muitas vezes. Então, assim, de ter um dispositivo, que nem uma agenda, pode ser do celular, pode ser agenda física mesmo. Eu tenho uma agenda física, né, que eu escrevo, que eu coloco todos os meus compromissos que eu tenho naquela semana, naquele mês, para eu poder me organizar. Porque muitas vezes no dia a dia, né, na correria do trabalho, de casa, filhos, esposa, marido, pais, né, irmãos, a correria a gente acaba esquecendo. Então, assim, de escrever, né, colocar na agenda, ser organizado, né, ao seu dia a dia e a semana, né? Pelo menos praticar 30 minutos de atividade física por dia, né? Alguma caminhada, algum alongamento, né? Fazer alguma atividade que tu, né, se sinta bem, né? Se sinta que vá fazer. Claro, quem puder fazer mais sempre né? Sempre quanto mais, né, exercício físico, claro, com acompanhamento, né, com indicação, né, de educador físico, com academia, caminhada, corrida, é adequado, né? Uma coisa que também a Dione falou, exercitar a respiração, né? Então, controlar a sua respiração. Muito dos transtornos de pânico e também o transtorno de ansiedade é que a pessoa tem um ataque, tem a crise e não consegue controlar a respiração, né? Então, de tu perceber a tua respiração, de ver como você está respirando, de como você pode aprender a se ver melhor com a questão da respiração, né? Fazer algumas pausas durante o trabalho, pelo menos 20 minutos ali, que tu possa se alongar, possa respirar, tomar uma água, ir no banheiro, dar uma respirada, é importante, né? Fazer algumas pausas. Uma coisa que também agora durante a pandemia a gente indicou bastante, né? Fazer leituras, curtir uma música, ver um filme, uma série. Então, se permitir a fazer essas atividades, que são atividades culturais, atividades que vão te acrescentar algo numa conversa, na vida. Então, fazer algo assim diferente que tu goste de fazer, né? Que te permita fazer isso. Passar, né, um tempo ou fazer uma ligação com as pessoas que a gente ama, né, que estão muitas vezes distantes. Então, a pandemia nos prejudicou muito nessa questão, né, do distanciamento social. Agora a gente fala mais isso, né, não o isolamento, porque, né, a gente tem aí, né, ainda bem que a gente tem acessibilidade à internet, né? Claro, algumas pessoas não, mas assim, a maioria do ter o telefone celular, de ter internet, fazer uma videochamada, né, de ter acesso a isso. Então, assim, de poder ligar, conversar, né, ter essa interação com as pessoas que a gente ama. Também é importante manter a higiene do sono. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, principalmente, né, quando vem, doutor, não estou conseguindo dormir, né, e aí vem pedir medicação, e aí eu faço todo um interrogatório, um questionamento sobre como ele, né, se prepara para dormir, se prepara para, né, ter aquele momento que é o momento do sono, que a gente tem que fazer isso sim, né? Então, evitar café, chimarrão, né, tomar líquidos após as 18 horas, que isso vai consequentemente, né, lá pela madrugada o teu rim, tua bexiga vai indicar, preciso, né, esvaziar aqui, porque senão eu não vou aguentar até as 7 da manhã. Então, evitar realmente, né, usar
e ingerir líquidos, né, durante a noite, evitar celular, computador, televisão, né, são, né, tecnologias que transmitem, né, luz branca, e isso indica para o cérebro. Isso a gente não tem controle, tá, gente? Mas indica para o cérebro que é dia ainda, né? Que daí não produz, né, um hormônio chamado melatonina, que, né, algumas pessoas aí fazem reposição. Então, assim, a gente tem que evitar né, esses objetos que causam a luz branca, né, durante a noite, para que a gente, né, mostre para o nosso cérebro que está na hora de dormir, está na hora de relaxar, né? Fazer atividades que te relaxam, que deixam bem, né? Então é isso, né? Porque muitas pessoas, remédio, muitas vezes não precisa de remédio, só que a gente tem que se esforçar um pouco e mudar os nossos hábitos para que a gente possa ter, sim, uma higiene do sono melhor, né? Uma coisa também que muitas pessoas eu indicava, né? Doutor, não tenho o que fazer, estou isolado, não, né? Não, só fico em casa, não posso sair, né? Aprender algo novo. A pandemia nos deu a possibilidade de aprender outras coisas, aprender alguma atividade, né, que a gente muitas vezes não conseguia fazer por falta de tempo, né? E a pandemia nos mostrou que sim, né? A gente precisa ter um tempo para a gente, de dar uma respirada, de dar uma parada, né, e repensar algumas coisas. Então, o que a gente indica? Para uma boa saúde mental, a gente tem que sempre estar aprendendo alguma coisa nova, né, se atualizando, né, entendendo como é que está funcionando a nossa sociedade, o nosso mundo. Então, é importante aprender algo novo, né? E também, que eu vi que a Dione já falou também, mas eu acho importantíssimo, né, mudar hábitos ruins, né? A questão do fumo, do álcool, do sedentarismo, a gente tem que mudar isso. A nossa saúde física, a nossa saúde mental está muito junta mesmo, né? Então, infelizmente, assim, claro, de um lado se vê, e eu vi isso, a notícia hoje, né, como aumentou, né, lá na Serra Gaúcha, né, os vinhos brasileiros, né, os vinhos da Serra, se aumentou mais de 50% o consumo, né, a venda de bebida de vinho no Brasil. Claro, para quem vende é ótimo, mas para a gente que trabalha em saúde mental e vê, a gente viu muitos alcoolistas voltando aos seus hábitos de beber pesado, né? Então, assim, a gente viu muito nessa questão do alcoolismo, a gente viu internação, viu emergência. Então, é um hábito que, sim, pode ser saudável, mas que muita gente tem uma patologia chamada alcoolismo. E isso prejudica não só a parte física, mas a parte social e familiar também. Então, que a gente mude esses hábitos, né, do tabaco, do álcool, do sedentarismo, que a gente pode mudar, tá? Bom, eu já estou no final, para até a gente poder conversar um pouquinho aí, se tiver alguma pergunta. Hoje realmente um dia que talvez, para mim particularmente, é um dia complicado de lidar, e para algumas pessoas também, né? Hoje, há 8 anos, a gente perdeu jovens na Boate Kiss, e é um dia que eu não espero, mas quando chega isso me abala, porque as notícias, enfim, eu perdi um primo de 2º grau da tragédia. Eu tenho pessoas próximas que realmente, né, conviveram com aquela tragédia, e eu me coloco nessa situação porque eu era um jovem também, né, lá pelos anos de 97, 98, 99, que vivia aquela atmosfera da cidade de Santa Maria, que quem viveu lá sabe muito bem o que é, e sabe muito bem o que é aquilo, e é uma cidade jovem, alegre, festeira, e por algum tempo viveu um luto, né, e que hoje ainda a gente vive por uma questão de injustiça ainda, de não ter sido julgado ainda, né, os responsáveis por isso. Eu peguei e quem me conhece sabe bem que eu não sou muito disso, de poesia, de isso e aquilo, mas eu acho que eu peguei uma poesia que é uma poesia bem simples, bem que representa um pouco o momento, claro, da pandemia principalmente, mas o momento que a gente está nesse dia. Eu queria ler para vocês, e essa poesia está no site, e até eu já comentei com a Márcia, e que se vocês, né, quiserem esse material que foi feito lá pelo pessoal do Clínicas, né, os psiquiatras do Clínicas, junto com alguns outros colegas de outras áreas, que é um manual, é um manual de saúde mental pós-pandemia, tá?
Existe um site disso, mas também tem um PDF que fizeram um livro sobre isso e é gratuito, tá? E a gente tem disponível, eu ou como a Márcia podem entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza. E eu queria finalizar lendo essa poesia, realmente que eu acho que é um momento que a gente está vivendo, né? O título é De repente tudo mudou. Desprevenidos ninguém se preparou. Em um piscar de olhos a vida chacoalhou. Uma pandemia eclodiu, uma onda de insegurança surgiu, uma sensação de medo invadiu. Nossas saúdes ameaçadas, nossas rotinas reviradas, as certezas despedaçadas. De repente, como que num instante, a expectativa de um futuro ficou distante. O mundo frenético e acelerado sente-se desafiado, encontra-se desarmado e preocupado. Não tem para onde fugir, hora de refletir. Para onde queremos ir? Oportunidade para uma pausa, sem culpar, ponderar sobre a causa. Mesmo na crise, tentar se fortalecer. O que desta lição posso aprender? Cuidar da imunidade, cultivar hábitos que trazem vitalidade, valorizar a família e a amizade. Mesmo querendo, nem sempre é fácil que algo mude. Estilo de vida depende de escolhas e atitude. Qual a prioridade que damos à nossa saúde? Mesmo em meio à dificuldade, nos lembramos de abrir espaço para o que traz felicidade? Será que sabemos diferenciar uma alegria fugaz daquilo que realmente nos preenche e traz paz? Certamente precisamos de estabilidade e segurança financeira, mas qual a importância que atribuímos à satisfação passageira? Claro, precisamos e queremos diversão, falar bobagem e rir até rolar no chão. Crescemos com arte, cultura e lazer. É saudável dormir, descansar e muitas vezes nada fazer. Cada um deve explorar e descobrir com o que a sua alma quer se nutrir. Há que se regar a própria saúde mental, dedicar-se ao que alimenta o bem-estar emocional. O sofrimento também faz parte, é algo natural, mas nenhuma emoção deveria ser incapacitante ou prejudicial. Cada dia pode ser uma nova inspiração, não desista. Busque seu sentido de vida e motivação, insista. Se engana quem pensa que saúde é apenas a ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, psicológico, social e para alguns também espiritual. São conquistas, desejos, mas acima de tudo, um constante desenvolvimento pessoal. Se cuide, se abrace, se ame, descubra e invista no seu potencial. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Portanto, que possamos sempre achar um bom motivo para fazer valer a pena esse presente que nos foi concedido. Essa poesia da Carolina Menezes, que ela tem um arroba, que é o arroba rima _ Carol, tá? Então a gente fica disponível, muito obrigado pelo convite, tá? E a gente fica disponível aí para fazer, né, responder algumas perguntas.